Jornal Alfredo Wagner Online. Mais um mergulho profundo nas notícias. Bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no canal Mergulho Profundo do Jornal Alfredo Wagner Online. Olha, se você ainda não acompanha nosso trabalho, aproveite e já se inscreve para receber conteúdo direto ao ponto, tá? Hoje a gente tem aqui uma análise do próprio Jornal Alfredo Wagner Online que, olha, faz um raio-x de um momento bem desafiador para o Brasil. O texto descreve um país meio que pego num fogo cruzado, sabe? De um lado, aqui dentro, inflação e juros altos que não dão trégua. E do outro lado, lá fora, pressões comerciais que parecem ter um componente político bem forte, vindo dos Estados Unidos. Nossa missão aqui é tentar destrinchar essa análise. É entender, assim, a gravidade desses problemas econômicos internos. Qual é a real natureza dessas pressões externas e que caminhos, o artigo sugere para a gente atravessar essa conjuntura toda. Vamos mergulhar nisso, então. Começando pelo cenário doméstico, os números que a análise traz são preocupantes. Sim. A gente tem uma inflação acumulada de 5,30% em 12 meses, continua acima da meta, né? E a taxa Selic, nossa taxa básica de juros, parada lá em 15%. 15%. É alto. É muito alto. E a análise ressalta que aquela expectativa de uma queda nos juros, foi frustrada de novo. Isso, claro, gera todo um efeito cascata. Com certeza. Sufoca a produção, encarece o crédito para a empresa, para a família e acaba travando qualquer chance de um crescimento mais forte. Exatamente. E o que essa análise deixa muito claro é o dilema complexo que o Banco Central está enfrentando agora. Porque, olha, reduzir a Selic agora, como muita gente quer, poderia jogar mais lenha na fogueira das expectativas de inflação, sabe? É um risco real. Ainda mais com essa história das tarifas americanas que a gente já vai falar. Sim. Mas, por outro lado, manter os juros nesse patamar aí estrangula a economia, agrava um monte de questão social. O artigo argumenta que a solução não vem com medida populista, sabe? Aquela coisa para mascarar a falta de confiança. Vem de uma atuação institucional que seja coesa, previsível. E você tocou no ponto das tarifas. E esse é um ponto que a análise dá bastante destaque, né? Muito destaque. O governo Trump sinalizou com tarifas de 50% sobre produtos brasileiros, começa agora em agosto, segundo o texto, e o argumento oficial que o artigo menciona seria uma suposta interferência política do Brasil no julgamento do ex-presidente Bolsonaro. É o que dizer. A análise do jornal é bem direta ao classificar isso. Não como medida comercial legítima, mas como represália política. Ponto. Sem dúvida. E quando a gente junta isso com o quadro mais amplo das contas externas, aí a situação exige mais atenção ainda. O artigo aponta um aumento no déficit em conta corrente. Quer dizer, a diferença entre o que entra e o que sai de recurso do país está maior. Entendi. Junta isso com uma queda no investimento estrangeiro direto, aquele que vai para a produção mesmo, sabe? E uma dívida externa bruta que já passou dos 360 bilhões de dólares. É muito dinheiro. Nossa. Nesse contexto todo, a resposta do governo brasileiro, que a análise descreve como uma busca pela via racional, com linhas de crédito emergenciais para quem foi afetado, apostando no diálogo diplomático com o vice-presidente Alckmin, isso é visto como uma tentativa, ponderada, inteligente até, para lidar com o que o texto chama mesmo de chantagem. É uma palavra forte, mas está lá. É forte mesmo. E diante dessa tempestade toda, problema interno, pressão externa, o artigo faz um alerta importante contra a tentação do improviso, não é isso? Precisamente. O texto adverte muito sobre o perigo de correr para soluções que parecem fáceis no curto prazo, tipo criar subsídio correndo, adotar política fiscal sem responsabilidade. O Brasil, e a análise lembra bem disso, já pagou caro por esse tipo de coisa no passado, A conta sempre chega, uma hora ou outra. É verdade. Por isso que a análise reforça tanto a urgência de manter uma âncora fiscal que seja crível e de avançar com reformas estruturais. Aquelas que podem atrair capital produtivo de verdade, de longo prazo e não só o especulativo. Então o caminho que a análise parece apontar é um de equilíbrio bem delicado. Isso. Firmeza na defesa da soberania, mas sem cair naquela armadilha do nacionalismo exagerado, E ao mesmo tempo preservar a solidez das instituições econômicas, resistindo a essas pressões populistas. Exato. A leitura que fica é essa. Embora a crise seja, sim, aguda, ela também pode ser uma oportunidade para o Brasil mostrar maturidade institucional.
A capacidade de navegar nessas águas turbulentas com responsabilidade fiscal, com diálogo externo pragmático com foco em reformas. Esse é o teste que está colocado agora. Então, para a gente amarrar aqui a análise do jornal Alfredo Wagner Online, o Brasil está numa encruzilhada danada, que exige uma habilidade de equilibrista mesmo. Gerenciar as urgências econômicas aqui dentro, sem ceder para a solução fácil, e ao mesmo tempo responder com pragmatismo, com firmeza, às pressões políticas complexas que vêm de fora. A aposta é em solução responsável com visão de futuro. E isso deixa a gente com uma reflexão importante, né, que ecoa a conclusão do artigo. O sucesso dessa travessia toda vai depender de equilíbrio, de paciência estratégica, de visão de um longo prazo. Mas aí fica a grande questão, que a análise provoca a gente a pensar. Como é que um país consegue manter essa lucidez, essa visão estratégica, quando as pressões do dia a dia, econômicas, políticas, são tão intensas, tão contraditórias? Fica essa reflexão sobre essa capacidade de resistência e de discernimento do país, né? Uma análise densa para tempos complexos, sem dúvida. Para continuar recebendo discussões aprofundadas como esta, não deixa de seguir Mergulho Profundo do jornal Alfredo Wagner Online, combinado? Até a próxima! Jornal Alfredo Wagner Online. Mais um mergulho profundo nas notícias.